Amados, vamos agora para a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, eu quero ler novamente. Os amados podem ficar sentados, vamos fazer a leitura, e após a leitura eu farei assim uma breve oração. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Oremos. Bendito Deus, eterno Pai, nós te louvamos por esse momento na tua presença, onde já tivemos a primeira parte maravilhosa de adoração, glorificação do teu santo nome. Nós pedimos agora a direção do teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor vai falar nesta noite, de uma forma especial e individual a cada um, ó Deus, seja homem, seja mulher. Ó Deus, que o teu Santo Espírito me use, para que assim, ó Deus, possa propagar, pregar, falar da tua palavra, que é a verdade, que é a vida. Nessa noite, ó Deus, na tua casa, a tua igreja, os teus filhos e filhas aqui reunidos, possam ser edificados, fortalecidos e vivificados com a tua palavra. Mas se porventura, Pai, tem alguém no nosso meio que ainda não tem a certeza da sua salvação, que o teu Santo Espírito também fale de uma maneira especial e possa haver compreensão, possa haver, ó Deus, atenção, de maneira que entenda o teu amor e o maior presente que o Senhor pode dar nesta vida é a vida eterna, o presente da salvação. Ó Deus, que seja assim feita a tua vontade. Rogamos também pelos pequeninos que estão ali naquela classe, que o Senhor abençoe a professora e a lição, ó Deus, o qual ela vai transmitir. Ó Deus, dirige através também do teu Santo Espírito. Prepare o coraçãozinho delas. E, ó Deus, pegamos assim em tuas mãos. Que seja feita a tua vontade, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Creio que muitos já têm até memorizado, mas nessa noite eu tenho uma coisa muito especial de falar. Quero compartilhar, e começando com uma pergunta: como é que está a tua casa? Quando eu falo como é que está a tua casa, eu não estou querendo falar, não é o prédio, a casa, o local onde você for, mas quando eu falo a casa, como está a sua casa, como é que está a família, né? Porque nós vamos falar muito sobre isso. É muito importante, né, nós temos ter um entendimento da importância da família, né? E o que nós temos visto aí, os relatos que muitas famílias estão, sabe, em guerra. Aonde é para ter alegria, paz, comunhão, sabe, está tendo guerra. E nós temos um inimigo feroz chamado diabo, com seus anjos que estão fazendo um estrago, destruindo famílias. Marido contra esposa, esposa contra marido, filho contra pai, filho contra mãe. Está uma luta, está uma guerra. Nesta noite eu quero falar sobre o lar, né? A família. E o lar tem 3 letras. A letra L, a letra A e a letra R, né? Lar. Mas eu quero dar uma sincera luz para você entender que um lar, para ser de fato abençoado, tem que haver luz. Ah, pastor, na minha casa tem bastante luz. De fato, na minha também tem, né? Só que a gente tem que controlar, que a energia está cara. Tem momentos que tem que desligar, né? Porque chega no final do mês, está lá, ó. Dói, né? No bolso. Mas eu não estou falando dessa luz natural. Estou falando da luz, da presença de Deus. E eu quero falar esse primeiro versículo que nós acabamos de falar, que Jesus ele diz: eu sou a luz do mundo. Ah, essa luz
ela tem que estar entre a minha família, no meu lar. E ele diz, eu sou a luz do mundo, e quem me segue, é seguir após ele. Quem me segue não andará em trevas. Uma casa sem a luz, sem a busca de Deus, a buscar Deus, a ter comunhão com Deus em nossa casa, irmãos, é trevas. E ele diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Irmãos, nós sabemos que cada um tem a sua casa, o seu local, né? Muitas vezes alguém pode estar num lugar ainda alugado, mas é a sua casa. Irmãos, a gente não percebe, mas tem muitos olhos maus olhando para a nossa casa, olhando para a nossa família. E muitas vezes, irmãos, aqueles que têm mais as condições, eles vão usar vários artifícios, colocar cães brabos, né, cachorros brabos, vai botar uma cerca elétrica, a pessoa vai tentar fazer de tudo para a sua casa ficar o quê? Protegida. Mas lembre, nessa casa, a pessoa tem que entrar e sair. Então está vulnerável a acontecer alguma coisa do mal. E aí, o que muitos ainda têm com condições, ainda põem vigilância, né? Paga a vigilância, põe aquelas filmadoras também para 24 horas, tudo isso aí também tem pessoas que oferecem isso. Uma certa segurança que até que quando estiver entrando alguém, chegue, já foi, né? Mas a melhor pessoa que pode guardar a nossa casa é Deus. Eu oro todo dia pela minha família, pelo meu lar. Muitas vezes eu estou fora resolvendo as coisas, às vezes está só minha esposa, às vezes está com meu filho, ou às vezes só está ela, e meus filhos estão para faculdade, escola. E é orando, sabe, irmãos? Porque tem os riscos, e principalmente onde eu moro, ainda está uma área muito deserta. Muitas vezes quase não vemos pessoas passar. Então, é necessário que essa luz, a presença de Deus, possa estar sempre ali conosco. Nos guardando, nos ajudando, nos abençoando, nos livrando. E aí nós vemos isso, que existe essa luz, e essa luz é a Jesus. Mas ela não tem que estar na minha casa. Ela também tem que estar na minha vida, na sua vida. E uma coisa interessante que o salmista diz lá em Salmo 27, versículo 1, ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Olha só, salmista ousado, ele está falando do salmista Davi. Ele tinha essa certeza que o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ai, irmãos, isso é uma certeza e uma segurança, e até aqui eu posso dizer que Deus tem nos guardado, que Deus tem nos livrado. Não quero dizer que alguém já entrou lá na nossa... Já entraram, já roubaram alguma coisa. Inclusive, um dos cachorros que nós tivemos, a gente acredita que ele foi envenenado, porque foi de um tempo, logo começou a apresentar algo estranho nele. E lá na frente a gente tentou de tudo, levando para veterinário, mas morreu. Sabe, irmãos, ficamos sem esse. Agora nós estamos com desse tamanho. Pudo, é? Você nem que é pudo, não? Parece um saco de algodão. Mas ele fica na varanda lá e qualquer coisa que passa ele está latindo. Já é um alarme. O Senhor guarda, livra. As pessoas passando muitas vezes podem passar e ele já está alarmando. Mas sabe, amados, é nas mãos do Senhor, porque o Senhor de fato é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? Salmo 43, versículo 3, a parte A diz assim, envia a tua luz e a tua verdade, porque me guiem, né? Então, é interessante que
o salmista tem essa preocupação, né, de entender a importância da luz. Vamos lá, eu vou ler porque esse versículo está incompleto aqui, eu não coloquei ele todo. Salmo 43. Quero ler ele mais completo, fica melhor. 43, versículo 3, diz assim: envia a tua luz e a tua verdade, para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então ele diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me guie. Irmãos, quando nós estamos andando na luz, em Jesus, ele vai nos guiar. Lembra que muitos caminhos que passamos são caminhos perigosos, tortuosos. E como eu falei, com pessoas com os olhos maus. E quando esta luz está conosco, nós nos sentimos mais seguros. Por isso que ela é importante para uma vida pessoal, uma vida de comunhão com Deus. Uma vida mesmo qual foi transformado por essa luz. Essa luz iluminou, como há 23 anos atrás, iluminou a minha vida. E até hoje eu tenho visto esta luz, sabe, assim, sempre adiante, iluminando, sabe, me dando a direção. Agora, é claro, a gente tem que ter cuidado com quem andamos. Muitas vezes, meus queridos, nós podemos estar andando com pessoas que estão nos levando não para a direção certa, mas para as trevas, para a direção errada, e é perigoso. Então nós temos que ter cuidado com as amizades. Não quero dizer, pastor, eu sou uma pessoa de Deus, mas aí eu não vou deixar meus colegas de infância, não, tudo bem. Mas tem que ter sabedoria, discernimento de, fazer isso eu não faço. Não vou andar também em certos lugares que não agrada a Deus. Então isso mostra o quê? Temor e tremor. Precisamos ter para que possamos, de fato, andar na verdade. E nós precisamos andar na verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu preciso andar nesse caminho, nessa verdade. Não em qualquer caminho, porque não são todos os caminhos que levam a Deus, como muitos estão ensinando aí fora. Mas um único caminho, e esse é Jesus, e Ele é a nossa luz. A Ele que devemos seguir. E Ele tem nos ensinado a seguir os seus passos. Mas lembre, seguir os passos de Jesus requer muita renúncia. Renunciar a muitas coisas que não agradam a Deus. Então, meus queridos, é muito interessante que nós possamos estar atentos naquilo que a palavra de Deus nos mostra, a direção. E principalmente quando eu falo da família. Nós estamos vivendo em tempos em que a palavra de Deus já está sendo questionada a não mais estarem falando em certos lugares. Então já está chegando a um ponto de eles estão já recusando a Bíblia. Por que será? Coincidência? Porque este é o livro dos livros. Aqui contém a palavra de Deus. E essa palavra, ela faz toda a diferença numa vida que busca a Deus. Ela é comparada como uma bússola que nos mostra a direção que devemos seguir. Não a direção que eu quero seguir, que você quer seguir, mas a direção que nos mostra que devemos seguir. Então, meus queridos, tudo isso tem a ver com a luz que vai iluminar o nosso caminho. Lembra quando eu estava sem a luz? Todo o caminho para mim estava tudo bem. Para mim estava tudo bem, eu me sentia normal, porque estava em trevas, sem Deus, sem esperança, fazia o que queria. Mas, olhando para trás e vendo tudo que eu passei, perigos, cheguei
muitas vezes perto do vale da sombra da morte. E aí quando Deus se revelou para mim através de ouvir a palavra, eu comecei a entender e a enxergar como Deus, Ele estava tendo misericórdia de mim, não porque eu era melhor do que ninguém, mas porque, pela graça de Deus, desde pequeno, eu já, de vez em quando, estava indo na igreja, numa igreja que pregava a palavra. Mesmo que cheguei a frequentar igrejas católicas, apostólicas, romanas, mas a minha intenção na igreja católica, apostólica, romana não era nada a ver com Deus e com a palavra. Mas quando eu comecei a frequentar igrejas evangélicas, igrejas que pregavam a palavra, que tinha pastores mesmo que ensinavam, tinha professores, foi diferente. Mas desde pequeno já também tive a oportunidade, como eu creio que alguns tiveram. Maravilhoso, Deus já estava mostrando uma direção. Mas eu precisei chegar na minha juventude para ter mais entendimento e ter a compreensão de fazer uma escolha. E é isso que eu olho como Deus é misericordioso em graça e em bondade de dar oportunidade para cada um. Desta forma, ter o momento de tomar uma decisão. Porque nós temos um grande erro quando tomamos a decisão de uma hora para outra sem pensar, sem avaliar. E muitas vezes as decisões têm consequências. E diante de tudo isso, Deus ainda dá a graça e a sua misericórdia para mostrar compaixão. Para que nós possamos fazer uma autoanálise, uma autorreflexão e de fato reconhecer quando erramos. Isso é uma pessoa que tem coragem, sendo homem e sendo mulher. São atitudes que eu posso dizer que tenha coragem, mas existem os covardes. E a Bíblia nos fala que os covardes não herdarão o reino de Deus. Por quê? Quem são os covardes, pastor? Aqueles que não querem tomar a decisão certa e querem manter na decisão errada. E o que acontece? Vem as consequências. E muitas vezes, as consequências chegam ao ponto de chegar à morte. As coisas de Deus, queridos, não são brincadeira. São sérias. Aquele que põe a mão no arado, na obra, não pode olhar para trás. De lá eu já vim. Quando eu tomei a decisão diante de Deus e professei a minha fé naquela noite, peguei a minha vida para Cristo, confessei os meus pecados diante de Deus, sabe, eu saí naquela noite como eu nunca fui gordo. Eu nunca fui gordo, sempre fui magrinho assim. Já tentaram de tudo comigo, já até aplicaram coisas aí para mim ficar bombado, aí não funciona. Já comi tudo assim de vitamina, essas coisas, e misericórdia de ir para a bomba que o pessoal usa para ficar os bombados. Aí também já não quero flutuar, né? Virar balão. Mas naquela noite que eu confessei os meus pecados diante do Senhor, entreguei minha vida para Cristo, eu saí mais leve do que nunca. Ainda bem que não estava ventando forte naquela noite. Mas eu saí, sabe, com consciência, sabe, em paz. O peso de tudo que eu olhei para trás e que eu fiz, que eu sabia que não agradava a Deus, sabe, irmãos, foi uma bênção. E daquela noite em diante, 30 de março de 1997, a minha vida mudou.
E eu digo para vocês que ali eu vi a Deus me dirigindo na direção da luz, diante de renúncia, diante de muitas coisas que tive que renunciar, mas Deus estava no controle, porque lá em Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E olha o que ele diz: e luz para os meus caminhos. É uma lâmpada, mas uma luz que ilumina o caminho que eu devo seguir, não é o meu caminho. Caminho de maldade, de perversidade, caminho de estar falando da vida dos outros. Caminho de estar procurando saber o que o fulano fez, porque... Tem pessoas que se preocupam mais com a vida dos outros do que com a sua vida. É os fofoqueiros, é? Misericórdia. Isso é pecado. Sabe, meus amados, Deus nos mostra, sim, essa direção que nós precisamos, de fato, seguir. Então, um lar ou uma família tem que estar buscando a luz, buscando a Cristo, buscando o Senhor. Louvado seja Deus quando nós vemos famílias preocupadas buscando a Deus, buscando vir para a igreja, buscando a comunhão, tendo a preocupação com seus filhos. Esta igreja investe nas crianças. Eu já vi falar de igrejas que dizem: não, criança dá muita despesa. Miseráveis. Porque eles e elas são os futuros crentes, futuros missionários, futuros pastores, futuras missionárias. E Deus já tem usado crianças para trazer seus pais. Mas por quê? Porque elas têm a oportunidade de ouvir a palavra. E Jesus já disse certa vez: deixai vir os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Mas tem que deixar. E agora, quando eu estava indo ali na frente, uma mãe, né, que se atrasou talvez, né, que ela sabe que o culto começa, ela trouxe os filhos mesmo, mas chegou. E elas entraram, já estão lá. Uma mãe preocupada com seus filhos. Na verdade, são 2 filhas que ela tem. Então, isso é louvável a Deus. Isso é glorificar a Deus. Mas tem igrejas que não fazem e não investem. Porque há um outro pensamento. Eles querem que as pessoas adultas venham mais para a igreja, mas o fim principal deles é o que vai entrar. Parte material, valores. E nessa nossa igreja, muitos até se admiram, depois perguntam: pastor, por que não colhe a oferta? Por que não passa a salva, o coador de café? Porque nós não usamos esse sistema. Aqui é na importância, o valor, a oferta, o dízimo, cada um que sabe, tem o conhecimento que as escrituras nos ensinam, sabe? E nós temos um lugar chamado gasofilácio. Mas aqui a gente não fica lembrando, porque cada um tem a sua responsabilidade, não com o pastor, mas com o pastor dos pastores, com o Senhor. E aí eles se admiram. Se admiram. Algumas pessoas que já vieram nos visitar de outras igrejas. Porque aqui a casa de Deus está aberta para todos. E a gente já percebeu que de vez em quando vem um deles assim. E a gente recebe bem. Agora eles esperam que a gente chame aqui para eles falar. Para quê? Aqui só quem tem que falar é o que vai falar da palavra de Deus. Adoração, primeira parte, que é a liturgia. E depois a pregação. Agora eu vou mandar uma pessoa vir para cá, para dar um testemunho, para falar isso. Não. Depois é a melhor parte, é a palavra. É receber, é se alimentar, é se fortalecer com a palavra. É por isso que nós temos certos cuidados. Porque muitas vezes pode entrar heresia. E é isso que o inimigo quer.
confundir muitas vezes o pensamento, a cabeça das pessoas. Então nós procuramos ter um cuidado, não porque nós queremos ser melhor, mas procuramos seguir a ordem de Deus. E perseveravam na doutrina, no ensino da palavra, na comunhão, no partir do pão, na ceia do Senhor que tivemos pela manhã e nas orações. A quarta coluna, oração. Então essa igreja, ela persevera em 4 colunas, onde está em Atos 2:42. Ali foi o princípio da igreja de Cristo. Então a igreja tem que estar firmada em 4 colunas. Se tiver só firmado em 3, está faltando uma coluna. Mas tem igrejas que só perseveram em 2 colunas. Uma igreja dessa está o quê? Para cair. Não está nas 4. Então, para isso, tem que ter, segurança, confiando em Deus e pedindo, Senhor, me dá sabedoria. Nós estamos aqui com pessoas que iniciaram, juntamente conosco, um trabalho numa garagem lá no bairro Santa Cruz. E vimos muitas delas pequenas ainda. E temos aqui uma mocinha aqui que já está conosco aqui, né? Fiquei muito feliz de ver ela, né? E que acompanhou o trabalho que nós iniciamos com crianças. Começamos o trabalho da igreja Hebron aqui em São Gonçalo com crianças. Temos a mãe da irmã Angélica que está conosco, a irmã Márcia. Maravilhoso. Então dali foi um princípio, mas com muita luta. E eu cheguei a ser provado quando houve problema de, acho que droga, acerto de conta. Eu sei que foi um tiroteio doido que eu tive que ir para a cama. Para a cama não, desculpa, para debaixo. A casa que eu estava ali, a bala fazia graça, né? Que as paredes, tudo fraco. Passei pelas provas com a minha família. Provando, será que é da vontade de Deus eu estar ali começando um trabalho? Diante até de uma guerra, de tiro, houve até morte. Então tudo isso eu olho para trás e vejo, Deus provando, é da tua vontade, Senhor, que eu continue, que eu persevere. Estamos aqui hoje e passando por um tempo 3 vezes maior do que isso aqui, ou 4 vezes maior. Ah, pastor, o templo maior vai ter mais pessoas. A responsabilidade vai aumentar. Vamos ter mais classe para crianças. Meus queridos, estar na frente de um trabalho de Deus, tenho que ter medo e temor, sim. Porque aquele que está na frente vai ser cobrado mais. Então a minha oração é, Senhor, me ajude para não ter orgulho, para não achar que sou melhor do que ninguém. Não, sou um servo. Quem estava agora, recentemente, o irmão estava mencionando da obra, eu estava lá, irmãos, carregando areia, pedra, estava ajudando, estava lá botando, não estava todo de gravatinha lá e só, como diz um fiscal. Não, estava envolvido. E temos testemunhas aqui presentes. A obra é de Deus, e o que nós temos que fazer para Deus é o quê? O melhor. O melhor. E é o que Ele espera. E é isso que a luz nos mostra, que devemos servir a Deus, fazer o melhor para Ele. Ele nos fez tudo, Ele nos deu tudo, Ele nos deu o seu Filho, Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Ele deu o seu Filho para ser sacrificado. Quem daria um filho para sacrificar por alguém? Eu creio que aqui ninguém. Deus deu. E cumpriu. Nós estávamos lembrando hoje na ceia sobre isso. O que custou a minha salvação, a minha nova vida? Custou o sacrifício do meu Senhor Jesus. Custou o seu sangue derramado. Custou a sua humilhação. Então é isso que eu olho e eu digo, até aqui, Senhor, não fiz nada. Eu ainda não fiz nada.
E eu posso terminar a minha vida ainda nessa terra, trabalhando para o meu Deus até onde Ele me der o fôlego de vida. Mas não vai ser suficiente o que o meu Cristo fez. Por isso, Isaías capítulo 60, nos diz assim a palavra de Deus. Isaías 60, versículo 1 e 2 diz assim. Tem na nossa tela, então você também pode acompanhar na sua Bíblia. Enquanto vocês estão ainda alguns procurando, eu vou me saciar com essa água abençoada. A palavra de Deus nos diz lá em livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1, diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Glória a Deus, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, glória a Deus, sobre ti aparece a resplendente, o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Sabe, meus queridos, é isso que nós precisamos. Lembra que porque eis que as trevas cobrem a terra. Lembra que este mundo é um mundo de trevas, de escuridão. Mas a luz veio para resplandecer na tua vida, na minha vida. Louvado seja Deus quando de fato você enxergou isso. E reconheceu que essa luz é Jesus. Abrindo os olhos, não os olhos humanos, mas agora os olhos da fé. Os olhos que nos mostram não mais o caminho que seguimos, mas o caminho que devemos seguir. E é um caminho de renúncia. Irmãos, eu vi muitos milagres em vidas de pessoas que eram fumantes, que bebiam, que tinham uma vida depravada, sabe, mudando transformações que Deus faz. Milagres existem. Vocês estão vendo aqui na frente de vocês uma pessoa que é um milagre de Deus. Então, cada um aqui que tenha a certeza da sua salvação, eu posso dizer que é um milagre. Que estamos ainda na dispensação da graça, dos milagres aí, ainda pela graça de Deus. Sabe, meus queridos, Deus está te mostrando que Ele é essa luz. E quer iluminar a tua vida, o teu caminho. E que você possa enxergar que de fato você estava trilhando um caminho errado. E olha, e se continuar nesse caminho errado, lembra, o final é morte. Então, por isso que nós temos que ter muito esse cuidado e essa preocupação. Porque nós somos exortados lá em Mateus capítulo 4, Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, está bem fácil, né, de achar. Mateus capítulo 4, versículo 16 em diante, diz assim: O povo que jazia em trevas, né, viu a grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante passou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, sabe, meus queridos, o João Batista aqui, que teve essa visão, né, ele vai falar: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a luz que outrora estava em trevas, ela veio, Jesus veio como a luz para iluminar a nossa vida. Então, um lar precisa de ter a luz, a presença de Deus,
você tem o seu momento, ou quando você vai se alimentar, tá na mesa, né? Peraí. Geralmente os filhos já querem logo meter a mão na massa, né? Vamos agradecer a Deus. Senhor, abençoe esse alimento e venha fazer bem aos nossos corpos. E aí sim, aí coma. Vamos descansar, Senhor, nos dá uma noite de descanso. Sabe, tudo buscando a Deus. Essa é a presença da luz no nosso lar, mas a luz não é só o lar, falar do lar, mas também do amor. E eu olho para João capítulo 3, versículo 16, versículo universalmente conhecido até por crianças. Muitas crianças aqui eu podia pedir para recitar o João 3,16 e elas vão falar porque é um versículo muito, muito conhecido, muito ensinado. Mas olha o que ele diz. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê, acredite, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Quem tem um amor tão grande de dar o seu Filho? Como ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Deu para quê? Ele deu para morrer por nós. Esse é o maior amor. E eu chamo desse amor de Deus, amor sacrificial, de enviar o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Amor sacrificial. Quem fazia isso com um filho ou com uma filha? Eu creio que ninguém teria coragem. Mas há muitos anos atrás, teve pessoas que sacrificavam seus filhos para deuses. E se você já observou e tem acompanhado os noticiários aí fora, vocês já notaram como tem acontecido muito sequestro de crianças? O que você imagina que pode ser uma das linhas do sumiço das crianças é para sacrifícios, para magias negras, para bruxarias. E outros sumiços de crianças são para tirar os órgãos. Até que ponto tem chegado a maldade? Misericórdia. Mas Deus amou ao mundo, amor a todos, de tal maneira que deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E ele continua dizendo, versículo 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem nele crê, não é julgado, e o que não crê, está julgado, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem gente que não crê. E agora ele vai falar qual é o julgamento. Versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Nós temos aprendido, Jesus Cristo. Veio ao mundo, e os homens amaram mais o que? As trevas. E o que é trevas? Pecado. Aquilo que não agrada a Deus é trevas. Pecado é obscuro. Pecado é coisa, sabe, podre. E o julgamento é esse. É este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, mais o pecado do que a Jesus, que é a luz. Irmãos, misericórdia. Tem pessoas que estão fazendo as coisas erradas e ela ainda diz assim, eu gosto. E faz com prazer. Pessoas amam mais o pecado do que a Deus. Não querem deixar o pecado. Não querem. Isso é muito triste, mas é a realidade dos dias que estamos vivendo. E continuando ainda diz assim, versículo 20, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e
não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas, ou seja, manifestas as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Olha só, quem pratica a verdade, anda de cabeça erguida, com a consciência tranquila. Esse aproxima-se da luz. Esse está tendo comunhão com a luz, está tendo comunhão com Deus, está tendo comunhão com a palavra, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus, ou seja, o que fazemos para Deus. Irmãos, quando nós fazemos alguma coisa, nós vamos glorificar a Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de fazer alguma coisa para Ti. Quando alguém junta um papel de dentro da casa de Deus, porque aqui onde nós adoramos a Deus é um lugar considerado santuário de Deus. E quando alguém ajunta um pedaço de papel que alguém jogou, como se a casa de Deus fosse uma casa de lixo, já está pecando, misericórdia. Alguém juntou, Deus está vendo uma atitude sensata de juntar e jogar no lixo. E nós temos ensinado nossas crianças. Tudo isso, irmãos, as crianças já estão aprendendo. Cuidado. E o exemplo que elas aprendem aqui, elas vão levar para casa. Não, mamãe, tem que jogar o lixo no lixo. Olha só. Resultados assim na casa de Deus. E quando vamos fazer alguma coisa para Deus, vamos fazer de qualquer jeito? Não, melhor. Amém? Para Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Mas tudo temos que fazer o melhor. E é o que Ele espera de cada um dos seus filhos, das suas filhas. Faça o melhor para Deus. Tudo para Deus tem que ser o melhor. E tudo para Deus tem que ser em primeiro lugar, tá? Por favor. Deus não pode estar em segundo e em terceiro lugar. Agradecer a Deus. Senhor, obrigado. Senhor já nos deu uma noite, agora tem um dia. Senhor, me ajude. Sabe, tudo já pedindo a direção de Deus. Senhor, não sei o que eu vou resolver as coisas lá fora, mas eu peço, Senhor, que o Senhor já me ajude, vá adiante, me livre do mal, me livre dos olhos maus, me livre das ciladas do inimigo, das armadilhas do inimigo. Sabe, é orando, vigiando e orando. Isso é amor, é dependência de Deus. Sem Deus, nós não somos nada. Somos comparados como um trapo de imundície, sem valor. O que vocês estão vendo aí na humanidade? As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas estão fazendo o que querem. Estão esquecendo seus filhos. Estão abandonando os filhos. Estão jogando os filhos no lixo. Estão fazendo aborto. E querem legalizar o aborto, o assassinato de crianças no ventre da mãe. E mães loucas permitem ser um assassinato em vidas. O mundo está louco. Não falo no Brasil, eu falo de forma geral. As pessoas perderam o amor. Perderam, sabe, a cabeça. Estão fazendo atrocidades. Estão mais preocupados em se dar bem, em passar por cima de quem estiver pela frente. Sabe, meus queridos, só a graça de Deus nos dá assim, a vontade de perseverar, porque ainda tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas pela graça e a misericórdia de Deus, porque ainda o amor existe. Isso aí, irmãos, é mudança. Isso é Deus moldar, é o amor de Deus derramado em nossas vidas. Sabe, é aquele coração que eu tinha de pedra, aquele coração duro, ele faz um coração de carne. Coração que tem misericórdia, que tem compaixão, que tem amor. É Deus, é o agir de Deus, meu querido. Isso é amor. Eu quero ir para uma outra referência agora, 1 Timóteo, capítulo 5.
1 Timóteo 5, versículo 8. Já está na agulha, né? 1 Timóteo 5, 8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Está preocupado com os outros, mas não está preocupado com os seus da sua casa, sua esposa, seus filhos, mas está preocupado com os outros. Olha o que ele diz. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé. Ah, irmãos, nós temos que preocupar com a nossa casa, com a nossa família. Os nossos filhos, principalmente, eles precisam da orientação de Deus. Eles precisam ver o pai, a mãe orar. Ah, pastor, ele entende. Ele vê o pai e a mãe orando. Poxa, meu pai e minha mãe estão orando a Deus, está pedindo a direção, está pedindo a proteção, está pedindo o cuidado comigo. Sabe, o filho, ele observa, a filha observa. Então nós temos que olhar para a nossa casa. Nós estamos muitas vezes preocupados com o de fora, mas não esquecemos a nossa casa. E precisamos orientar, porque no dia que eles tomarem a decisão errada, eles vão tomar sabendo que é errado e que é pecado. E não vão dizer, meu pai não me avisou, minha mãe não me alertou. Não vão, porque nós temos que ter um cuidado. Nós estamos se preocupando com os mais de fora de que a sua família. Primeiro é Deus, a sua família e depois o próximo. Amém? Tem uma ordem. Deus, família, depois os outros. Lembre disso. Isso é amor. Amor pela minha família. Amor pelo meu Deus. Amor pela minha família. É muito importante, meus queridos. Eu quero finalizar porque eu já passei da hora, mas hoje até meia-noite não para. Até meia-noite a gente vai ficar, porque durante na frente de uma tela, assistindo aquele filme, assistindo 3 horas de filme, ainda comendo pipoca, rindo e alegria. Mas diante do altar e com a chicotada e a espancada aí, pastor, o negócio está pegando. Mas agora eu vou chegar no mais duro, as responsabilidades. O lar tem que haver luz, amor e responsabilidade. Vamos começar com os pais? Segura aí, pai, mãe. Vamos lá para Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme, lembra, teme quer dizer medo, temer é ter medo. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, pais, lembra, vocês têm que temer e andar nos caminhos do Senhor. Do trabalho de tuas mãos comerás e feliz serás e tudo te irá bem. Mas tem que trabalhar, né? Tem pai que está esperando cair do céu um milagre. O pão, na época do maná, né? Que caía o pão no deserto, né? Vinha os bichinhos lá e eles pegavam e matavam. Já Deus mandava os bichinhos para matar e comer. Não é mais assim não. Tem que, do suor do trabalho comerás. Tudo isso, né? Temos que trabalhar, temos que batalhar para comer, sustentar. Então, a responsabilidade dos pais começa dessa forma: temer a Deus e andar nos seus caminhos, no caminho do Senhor. Então, é uma atitude sábia, sensata, corajosa. E do trabalho de tuas mãos vai comer e feliz serás e tudo te irá bem. E olha, a esposa, olha o que diz da esposa, versículo 3. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Uma esposa virtuosa, uma esposa sábia, que quando o esposo não está, o marido não está,
ela está o quê? Cuidando da casa, com zelo, preparando aquela, eu vou falar, viu? Aquela comidinha gostosa. Aí vai dar, o pastor, o senhor tocou agora em comida, aí não dá vontade de comer. Nós já estamos nos alimentando do pão agora, né? Pão da vida, né? Da palavra. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira na roda da tua mesa. O que está acontecendo hoje? O pai e a mãe estão na mesa, o filho está comendo no sofá, o outro está na cama. O que é isso? Isso é uma casa desordenada. O filho está debaixo da mesa. Não, tem que comer na mesa. A família tem que estar ali junto. Mas antes de comer, dá graças. Obrigado, Senhor, pelo pão. Ah, papai, só tem isso. Obrigado, porque Deus só deu isso. Glória a Deus, ainda tem isso. Se não tivesse nada. Um lar tem que ter responsabilidade dos pais, das esposas. Provérbios capítulo 14, versículo 1, diz assim: a mulher sábia edifica o quê? A sua casa. Mas a insensata, a louca, a doida, com as próprias mãos a derriba. Acaba com a família. Mas a mulher sábia, ela toma as decisões certas. E ela vai fazer aquilo que é o melhor para seus filhos, para o seu esposo. Ah, meus queridos, existe muita mulher louca, mas assim também como existe muito homem doido, perturbado, misericórdia. Mas nós temos que buscar a sabedoria de Deus para fazer o que é certo. E Ele dá a quem pede sabedoria. E a mulher sábia, ela vai edificar a sua casa, sim, buscando sabedoria de Deus. Senhor, me ajude a cuidar do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos. A mesma coisa eu também, orando, pedindo a direção de Deus. Então isso é sabedoria, mas tem a responsabilidade de cada um, tanto do homem e da mulher. E os filhos também já vão aprender a ter responsabilidade, ter cuidado com aquilo que ele ganhou. Não ganhou, custou um preço. Ele ganhou um presente, mas custou um preço. Ele tem que dar valor àquilo que ele ganhou. Desde pequeno, ensinar. Aí eu vou pegar pesado com eles também, viu? Não, o pastor só está pegando pesado com o pai, com a mãe e os filhos. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, irmãos. Vamos lá para Provérbios 23. Estamos bem pertinho. Provérbios 23. Vamos lá. Provérbios 23 eu falei, né? 23, 13. 23, 13, 14. 13. Não retire da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, ela não morrerá. Ah, pastor, eu não bato no meu filho, não. Não, pastor, isso aí é maldade. Lá eu já tive uma palmatória que tinha um nome. Se eu não me engano, a minha esposa não está aqui, não. Maria Mole, alguma coisa assim. Vacilou, peia. Não matou, então viu, então é tão grandão, né? Então passou, o filhão passou do pai. A filha acho que já está do meu tamanho. Mas apanharam. Disciplinaram. Foram disciplinados. Sabe? Porque tem que corrigir. A Bíblia fala isso, irmãos. Bater não é por mal, não. Você está tirando seu filho do inferno. Olha o que diz o versículo 24. Desculpa. Versículo 14. Tu fortigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Ele está falando de criança. Ela tem que receber a disciplina, muitas vezes, com a
uma ripazinha. Agora, é claro, só uma pancadinha, ou na mão, ou aqui no bumbumzinho, mas já vai sentir uma dorzinha. Se continuar, vai levar 2. Você está tirando o seu filho e sua filha do... Por que que os filhos estão batendo no pai? Por que que nós estamos vendo essa mudança? Os filhos estão... Porque não foram corrigidos quando era para ser. E a Bíblia nos fala, né, estávamos falando hoje no estudo da escola bíblica, que essas crianças que vão nascer fazendo tudo errado, sem Deus, sem esperança, estão morrendo. Por que que estão morrendo novos? Por quê? Porque não foram obedientes aos pais. Mas lembra que muitos pais falham quando não corrigem o seu filho. O que vai acontecer com os pais? Vão passar vergonha dentro da igreja. Isso é terrível, porque eu vejo, eu olho para o semblante de um pai e de uma mãe envergonhado. Mas você tá corrigindo por amor. Para me tornar o que eu estou, eu tive que aprender muito, eu tive que apanhar muito. E Deus nos dá a oportunidade agora de criar os nossos filhos com a sua admoestação, com a disciplina. E faça isso. Isso é amor pelo teu filho e pela tua filha. Você vai tirá-los do inferno. Por isso que tem filhos rebeldes. Filhos que estão buscando conselhos de ímpios. Estão se envolvendo nas drogas. Novos. E para tirar, só a misericórdia de Deus. Só a compaixão de Deus. Porque às vezes não consegue mais resgatar. Só vai chegar o tempo de você enterrar seu filho. Quem é que quer enterrar seu filho? Envolvido com as coisas erradas. O pai e a mãe têm responsabilidade, sim. E não põe a culpa em ninguém. É pai e mãe. Cada um tem sua parte de responsabilidade. Amém? Mas é necessário que nós possamos tomar atitude com os nossos filhos, meus queridos. E nós vimos agora Provérbios, né? Capítulo 22. Né? Já vimos também. Eu quero ter mais uma referência aqui para tratar. O meu tempo já estourou. Vamos lá para Efésios. Esse aqui ele é muito forte também. Efésios, capítulo 6. Agora eu vou entrar numa área também muito profunda, meus queridos. Ainda tratando de filhos. Olha o que diz Provérbio, olha o conselho que Deus nos dá através da palavra de Deus. Provérbios 6, versículo 1, diz assim: filhos, vamos lá, obedeceis os vossos pais no Senhor. Temos aqui filhos que ainda têm mãe, eu ainda tenho minha mãe, só a minha mãe, meu pai já partiu. Mas olha o conselho que me dá, para mim como filho, você que ainda tem mãe, pai, olha lá, filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor. Meu filho, lá na vizinha lá, ela saiu e pula aí o muro e pega lá umas frutas lá dela. Não, mamãe. Não, eu estou te mandando. Mandando fazer o quê? Errado, mamãe? Não faço. Pode me bater. Aqui eu viro, né? Pode dar lapadinha. Mas eu não vou fazer. Mas eu vou fazer o que é certo. Para mim comprar alguma coisa, fazer uma compra, me ajudar, eu faço. Então é isso que um filho também tem que ter sabedoria de não fazer o que é errado. Testemunho, uma pessoa que tem aprendido da palavra vai tomar decisão sábia. Não, mamãe, isso é errado, mamãe, é roubo. Não, mas o vizinho não vai ver. Mas Deus vê, mamãe. Deus vê. Mas filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor. Agora no Senhor. Então, meu filho, faça isso para mim. Vai comprar? Não, mamãe, não quero não. Olha o que ele vai dizer.
Filhos, obedeceis vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa vida sobre a terra. Então, quando eu honro meu pai no Senhor, lembra, eu vou ter uma vida longa. Para que te vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. Mas por que os filhos estão morrendo cedo? Aí você vai ver o histórico do filho. Não queria saber nada. Queria viver a vida dissoluta, isso, fazendo o que quer. Por que estão morrendo os nossos jovens? Desobediência aos pais. Isso é promessa. Isso aqui, Deus está falando e está acontecendo. Estamos numa realidade nos dias que os jovens estão morrendo. Porque são desobedientes aos pais. Por isso que ainda tem filho pequeno, ajude-os, trate-os, muitas vezes com a vara. É para o bem, para tirar eles do inferno. Muitos estão indo para o inferno. Muitos. Quando eu digo muitos, é muitos no mundo inteiro. Então, filhos, obedeceis os vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. E vós, pais, olha nós, os pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ah, tem que ter disciplina em casa. Tem hora para dormir, tem hora para comer, tem hora para fazer as coisas, a tarefa, disciplina. Tem hora para tudo e tem hora para dormir. Disciplina. Isso é também amor. Eu estou mostrando que eu amo meu filho, a minha filha. Eu amo a minha família. O lar precisa de ter luz, amor e responsabilidade, meus queridos. Não pode ser de qualquer forma como está aí fora. As pessoas estão deixando os filhos fazer o que querem. Vão ser envergonhados. Então, meus queridos, nós não podemos deixar de agir enquanto é dia, porque a noite vem e nada mais podemos fazer. Temos que agir enquanto é dia, enquanto você pode, enquanto você tem força para orientar teu filho e tua filha. E eu quero finalizar nessa noite para encerrar Josué, um homem que serviu a Deus. Ele fez e tomou a melhor decisão que você, com a sua família, deve fazer também. Josué 24:14 diz assim: agora, pois, temei ao Senhor. Muito bom. Serviu com integridade e com fidelidade. Ah, que privilégio servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Que conselho precioso. Porém, se vós parece servir ao Senhor, versículo 15, porém, se vós parece servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses, a quem serviram os vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha o que ele vai dizer: eu e a minha casa, vamos lá, serviremos, vamos dizer novamente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a melhor coisa que você deve fazer nessa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que privilégio, que oportunidade que Deus me deu, uma família, e que hoje servimos ao Senhor. Não porque eu sou melhor que cada um de vocês aqui, porque Deus me ensinou desde eu aprendi, que eu entreguei minha vida e fui buscando conhecimento, estudando a palavra, e fui aprendendo e vendo tudo que Deus nos mostra. E hoje eu posso dizer, eu e minha casa serviremos. Estamos servindo ao Senhor. Sabe, meus queridos,
Ah, pastor, eu acho que é difícil. Para Deus, nada é impossível. Aquele que crê nele, nada pode ser impossível. Pode se tornar possível, mas tem que ter atitude, coragem e fé em Deus. E faça. Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é com aquele que toma essa decisão. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus possa mesmo ter aberto a tua mente e você ter tido a compreensão de que Deus quer que o teu lar seja um lar de bênção, de luz, que possa resplandecer na tua casa. E você vai ver as maravilhas que Deus vai, dali em diante, usufruir de você, assim aonde você estiver, a luz, sabe, vai ser notória. As pessoas, rapaz, o que é que tem? Está acontecendo? Você está diferente. É porque eu estou com Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos baixar a cabeça, vamos agradecer. Peço desculpa, passei um pouco do tempo, mas eu queria concluir o sermão. Bendito Deus, nós te somos gratos porque a tua palavra é verdade, é a verdade. E que a tua palavra nesta noite tenha confrontado alguém aqui nesta noite, de maneira que possa ter tido a perfeita compreensão do Senhor nessa vida. E se porventura alguém reconhece, Pai, que não está em luz, ainda está nas trevas, ainda está na direção errada, em pecado, que possa haver arrependimento. Arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Há ainda a esperança de se arrepender e de se converter verdadeiramente ao Senhor Jesus, mas precisa ter coragem, precisa tomar a decisão enquanto é dia, porque a noite vem que nada podeis fazer. Pai, se tem porventura alguém em nosso meio que ainda não tem a certeza da sua salvação, e nessa noite, Pai, possa haver salvação na tua casa, de uma vida, de um homem ou de uma mulher que se arrependa, se converta verdadeiramente ao Senhor e peça o perdão àquele que único que pode perdoar, que é o nosso Senhor Jesus. Ó Pai, seja feita a tua vontade, a tua igreja, os teus filhos aqui possam ser vivificados, fortalecidos na tua palavra, até através das instruções que receberam, ó Deus, da tua palavra nessa noite. Faça o que te apraz. Ó Deus, que o Senhor cresça em nossa vida e que o meu eu diminua. Ó Pai, que seja feita a tua vontade. E abençoe o alimento que o Senhor providenciou, Pai, que vai ser servido ali fora. Esse alimento também venha fazer bem aos nossos corpos. E logo mais, leva-nos em paz para nossas casas, debaixo da tua divina proteção, da tua paz, em nome de Jesus. Amém.